Queridos, queridas, meus irmãos, minhas irmãs, domingo, dia 27 de setembro, mais um mês que nós estamos vencendo, mais um mês que nós estamos ultrapassando. Gostaria de pensar com vocês neste domingo à noite, desperdiçando a vida, jogando fora a vida. Em Efésios capítulo 5, verso 16, eu não vou falar desse texto, eu só estou apenas tomando esse texto emprestado, diz lá, remindo o tempo, porque os dias são maus. Esse texto é do 1º século, e o escritor sagrado já diz, os dias são maus. Tenho tentado passar para as pessoas que me veem, que me ouvem, que Jesus está voltando, que os dias do século 21, que o ano de 2020 é difícil, mas algumas pessoas são extremamente fatalistas e apocalípticas. Tudo é profecia do fim. Precisamos estar atentos, precisamos estar preparados, mas não seja uma pessoa fatalista. Falei isso durante a semana, quando coloquei lá que também a palavra de Deus diz no Antigo Testamento, as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. É uma promessa para a sua vida. Queridos, os dias são maus, desperdiçando a minha vida. Queridos, a Fundação Getúlio Vargas faz algumas pesquisas, e se você for fazer também a sua, no Brasil, no critério alimentação, em média, um brasileiro desperdiça 40 quilos de alimentos no ano. Em média, é uma pesquisa. E eu quero pensar com vocês, usando a Bíblia como parâmetro, usando a Bíblia como suporte interpretativo, joguei a minha vida fora com 3 personagens da Bíblia. Falei da alimentação porque é algo que a gente percebe também no século 21, como a gente, o brasileiro tem uma cultura de confundir fartura com desperdício. É melhor sobrar do que faltar. Lógico que é melhor sobrar do que faltar, mas essa frase anda de mãos dadas com desperdício. Inclusive os cristãos não percebem isso. Fartura não é desperdício. Mas o brasileiro, o ocidental, ele tem essa cultura de é melhor sobrar do que faltar. E no final é desperdício. E 3 personagens bíblicos, eu não vou ler todos os textos porque ia demorar muito, eu vou apenas citar o texto. Eles desperdiçam suas próprias vidas, e nós temos enxergado no século 21 que pessoas, além dos alimentos, estão desperdiçando a sua vida. O primeiro personagem bíblico que eu quero tomar emprestado e trazer para você: joguei a minha vida fora, desperdicei a minha vida, mesmo com sabedoria. Este homem se chama Salomão. Em 2 Crônicas, capítulo 1, verso 11, 2 Crônicas, capítulo 1, verso 11, este homem faz uma oração a Deus e ele surpreende Deus. Ele pede algo diferente. E se você ler o texto, o escritor sagrado, ele registra, Deus ficou surpreso com o pedido que aquele homem fez. Aquele homem surpreendeu Deus e aquele homem pede sabedoria. Este homem tem um bom início, mas coloque também no seu coração. Algumas pessoas dizem, no final tudo dá certo. No final nem tudo dá certo, porque bons inícios não significam bons fins. Começar bem é muito bom, mas começar bem não significa que você vai terminar bem. Salomão é um exemplo disso. 2 Crônicas, capítulo 1, verso 11. Salomão surpreendeu Deus. Em 1 Reis, capítulo 10, verso 5, este mesmo homem, Salomão, ele, num cenário que ele está vivendo,
em 1 Reis, capítulo 10, verso 5, ele fala, ele mostra além do necessário. Coloque isso no seu coração. Surpreenda Deus, perfeito. Mas em 1 Reis, capítulo 10, verso 5, Salomão fala e mostra mais do que o necessário. Isso é perigoso. Quando falamos e mostramos além do necessário. 1 Reis, capítulo 10, verso 5. 1 Reis, capítulo 10, verso 7. Salomão não soube vivenciar, conviver com os elogios exagerados. Queridos, quantos pais, quantas famílias, quantas igrejas, quantos cristãos, nossa, quantos elogios exagerados. Elogiar faz parte da vida, mas quantos pais elogiam tanto os seus filhos exageradamente, isso é perigoso. Ao contrário também, elogie as pessoas, fale bem das pessoas, mas cuidado para não exagerar. Salomão começou surpreendendo Deus. Em 1 Reis 10, 5, ele fala e ele mostra além do necessário, e no versículo 7 do mesmo capítulo 10, ele não sabe conviver com o excesso de elogios. A escassez de elogio também é ruim, eu estou deixando isso bem claro. E em 1 Reis, capítulo 11, verso 6, é a queda, é o declínio, é a tragédia da vida de Salomão. Começou bem, surpreendeu Deus e terminou mal. Desperdiçando a vida, jogando fora a vida, mesmo começando bem, mesmo tendo pedido a Deus sabedoria. Coloque no seu coração, a vida cristã é uma maratona. A vida cristã é uma maratona. Não basta ter velocidade, é melhor ter resistência. Vou repetir durante o mês de outubro muito isso. A vida cristã é uma maratona. Não basta ser veloz e nem precisa de velocidade, precisa de resistência. Um maratonista, para correr 42 quilômetros, 195 metros, ele não precisa de velocidade, ele precisa de resistência. Quem precisa de velocidade é quem corre os 100 metros rasos, correu 100 metros, parou, acabou. Esse precisa de velocidade, esse não precisa de resistência. Coloque na sua vida, Salomão começou bem, surpreendeu Deus, mas terminou mal. Esse é o primeiro personagem, jogando minha vida fora, desperdiçando a minha vida, mesmo com sabedoria. Segundo personagem que eu quero trazer para a sua vida também do Antigo Testamento, jogando a vida fora, mesmo com força física. Estou falando de Sansão. Em Juízes, capítulo 13, verso 8, o início de Sansão é idêntico ao início de Salomão. Tudo certo, perfeito. Deus manda um homem, Deus manda um anjo, Deus manda alguém conversar com os pais de Sansão. Eles não podiam ter filhos, Deus vai dar um filho para eles. Início perfeito. Os pais de Sansão cuidam de Sansão espiritualmente, conduz Sansão numa vida espiritual. O início é perfeito, mas o fim de Sansão é semelhante ao de Salomão. Bons inícios, perfeito, mas bons inícios não garante bons fins. Em Juízes capítulo 14, verso 6, Sansão, ao descobrir que tinha uma força física muito grande, extrema, acima de todos os homens, ele achou que venceria a vida e as pessoas e os inimigos apenas com a força física. Algumas pessoas no século 21 estão querendo ganhar no grito, estão querendo ganhar na força física. Em alguns momentos vão ganhar, faz parte. Mas a tragédia está para chegar, porque só força física não resolve. Juízes capítulo 14, verso 6, só força física não resolve. Em Juízes capítulo 15, verso 5, Sansão tem crise de identidade. Sansão é um judeu. É um homem separado por Deus. Seus pais o ensinaram na vida cristã, nos rituais judaicos, mas Sansão não sai
da terra dos filisteus. Sansão está sempre no terreno do inimigo. Sansão perde a sua identidade. Ele é um judeu, mas vive na terra dos filisteus. Quantos crentes, e existe uma música no século XX, século XXI, que diz: eu fui no terreno do inimigo. Cuidado, porque muitos vão ao terreno do inimigo, de lá não sai. É Sansão. Sansão é um judeu. Foi criado para estar diante de Deus, mas está sempre com os filisteus. É perda da identidade cristã. Eu fui no terreno do inimigo. E o que acontece com Sansão, que vive no terreno do inimigo? Juízes capítulo 16, 30. Sansão morre na terra dos filisteus. Sansão morre no terreno do inimigo. Tragédia. Início maravilhoso, tal qual Salomão. Salomão pediu sabedoria, surpreendeu Deus. Sansão ganhou força física, mas Sansão só vivia perto dos filisteus. Acabou morrendo no terreno do inimigo. Coloque isso no seu coração, desperdiçando a vida, porque tem bons inícios, mas depois não tem um bom final. Não seja um velocista, 100 metros, corri, acabou, cheguei. Seja um maratonista, 42 quilômetros, 195 metros, é resistência, é persistência. E para a gente encerrar a palavra desse domingo à noite, desperdiçando a vida, jogando a minha vida fora, Salomão, mesmo com sabedoria, Sansão, achando que força física vai resolver, e a gente chega num dos personagens do Novo Testamento, de nome Judas. Judas tinha uma visão embaçada, tinha uma visão turva. Ele não enxergava, embora estivesse muito perto. Ele não enxergava, mesmo estando vivenciando um cenário positivo. Visão embaçada, mesmo perto de Jesus. Em João capítulo 12, verso 5, uma mulher derrama óleo em Jesus Cristo, mas qual é a visão embaçada de Judas? Judas só consegue observar o cenário financeiro. Judas só consegue observar o cenário social. Se vendêssemos e distribuíssemos aos pobres. É uma visão embaçada. Não significa que isso não pode ser feito, significa que a pessoa tem uma visão embaçada, não consegue enxergar o espiritual. Judas só olhou o financeiro, o preço do óleo, e Judas verbalizou: podíamos dar aos pobres. É uma visão embaçada. Está jogando a sua vida fora, mesmo estando perto de Jesus. Está jogando a sua vida fora, porque tem uma visão embaçada, uma visão que só vê o financeiro e o social, e não percebe o caráter espiritual daquele momento. A visão embaçada de Judas em Mateus 27, 4. Ele adentra um mundo religioso, ele adentra um mundo político, e ele não percebe do perigo. Em Mateus capítulo 27, verso 4, a resposta dos religiosos, dos políticos para Judas é: isso é contigo. Quando ele vai devolver o dinheiro que ele recebeu no processo em que ele apresenta Jesus para as autoridades, ele achou que o mundo religioso, que o mundo político ia falar: coitadinho de Judas, mas a resposta foi: isso é contigo. A visão embaçada de Judas continuou. Judas não percebeu que muitas vezes muitos religiosos e muitos políticos só querem determinada situação, depois a responsabilidade é sua. E no primeiro século, em Mateus 27, 4, Judas ouve dessas pessoas: isso é contigo, é problema seu. Queridos, coloque no seu coração: jogando a vida fora porque a visão está embaçada, mesmo estando perto de Jesus. Não conseguiu enxergar um caráter espiritual, olhou só para o preço do óleo e olhou para o social. A gente poderia dar para os pobres, e deixou de perceber o momento espiritual. Agora vai conversar com os religiosos e com os políticos: aqui o dinheiro, eu não quero mais isso. E a resposta foi: isso é contigo. Visão embaçada. E para a gente terminar,
A visão embaçada de Judas, Lucas 22, verso 3. Judas nunca enxergava o mundo espiritual. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 22, verso 3. Eu vou ler apenas esse texto. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. Estava perto de Jesus, o qual era do número dos 12. Andava com Jesus, via os milagres de Jesus, mas estava com a sua visão embaçada. Não desperdice a sua vida, não jogue a sua vida fora. Salomão, mesmo com sabedoria, surpreendeu Deus, mas o final foi trágico. Sansão, seus pais cuidaram dele perfeitamente, maravilhosamente, início grandioso, o fim morreu no terreno dos inimigos, porque ficava mais perto do inimigo do que do povo judeu. E Judas andou com Jesus, foi chamado com Jesus, mas a sua visão era embaçada. Não conseguia enxergar nada de caráter espiritual. Cuidado. Alguns crentes do século 21, algumas pessoas do século 21, comentam todos os assuntos da realidade do século 21, assuntos atuais, assuntos que a gente não pode ignorar, mas cuidado para a sua visão não estar embaçada e em momento algum você conseguir perceber o espiritual. Cuidado para não estar jogando, desperdiçando a sua vida. Que Deus, pois, nos abençoe neste domingo à noite. Que Salomão, que Sansão e que Judas sejam exemplos para que nós possamos não repetir aquilo que eles fizeram. Que Deus, pois, te abençoe neste domingo à noite. Deus, estamos encerrando aqui este culto no domingo à noite. Dá uma semana abençoada para cada pessoa que está nos assistindo. Deus, hoje nós debruçamos sobre alguns personagens bíblicos que estiveram tão perto, tiveram inícios maravilhosos. O último texto que eu li em Lucas 22, 3, e era um dos 12. Judas estava tão perto, mas a visão era embaçada. Abra, Senhor, os nossos olhos. Que você, onde estiver neste momento, os seus olhos sejam abertos. Você está perto da igreja, você está perto do mundo religioso, você está perto das redes sociais, mas a sua visão está embaçada porque você não consegue enxergar nada em caráter espiritual. Você só fala do social, você só fala do político, você só fala do financeiro, mas você não enxerga o espiritual. É um Judas, faz parte dos 12, mas a visão está embaçada. Tenha uma semana abençoada e uma semana abençoadora. Que Deus lhe traga a cura, que Deus lhe traga a unção. Não jogue fora a sua própria vida. Não desperdice a sua própria vida. Você foi abençoado agora, em o nome de Jesus. Amém e amém.